109 Tweet Pop Capítulo 433 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Sua Graça, quais são suas ordens? Sylvester estava diante dos dois filhos do Visconde, Mick e Pio, que tinham estado presos por um mês sob seu olhar vigilante. Eles foram reduzidos a meras cascas de seus antigos eus, seus corpos enfraquecidos e suas mentes quebradas por meio de um processo lento e calculado. Mas eles estavam longe de morrer, pois foram forçados a comer alimentos cheios de nutrientes, de sabor muito desagradável, mas ainda assim comida. O processo de quebrar suas mentes foi muito lento. Mas eventualmente, começou a mostrar seus efeitos. Primeiro, os dois filhos do Visconde pararam de falar sobre suborno para escapar, pois inicialmente pensaram que haviam sido sequestrados. Eles então pararam de falar sobre os seus privilégios. Logo, eles também se esqueceram de suas esposas. Sylvester fez questão de transformá-los em lousas completamente em branco, certificando-se de que eles se esquecessem de como pensar corretamente. Inicialmente, eles tentaram abrir caminho, agindo como se tivessem sido quebrados. Mas nada funcionou com Sylvester, pois ele podia sentir o cheiro de suas mentiras facilmente. Lentamente, com dor, fome, medo e muitos recitais repetitivos de algumas regras que devem cumprir em suas vidas, eles mudaram. Sylvester assegurou-se de que a única coisa de que se lembrasse era de seu dever. E o dever era servir ao Viscondado, seu povo e seus nobres pais. A única parte complicada que Sylvester sentia eram suas esposas. As duas mulheres estavam dormindo com os dois homens, e os homens não faziam ideia. Os homens pensaram que eram os vencedores, mas, na realidade, eles eram os tolos. Sylvester temia que a lavagem cerebral pudesse ser desfeita lentamente se as duas mulheres tentassem continuar suas atividades anteriores. O que fazer agora? Não tenho tempo para trabalhar neles, pois meu treinamento está em estágios avançados. Forçá-los a endireitar-se também não funcionará. Talvez eu devesse deixar isso para o Visconde e sua esposa. Minha ajuda termina com o concerto desses dois. Vocês ficarão aqui e cantarão as regras até que eu volte. Sylvester ordenou aos dois irmãos e os deixou sentar sob a luz fraca de uma única tocha. Logo, Sylvester começou seu treinamento diário de lança nos campos abertos fora da cidade e do castelo. Em apenas um mês, ele desvendou alguns dos segredos mais bem guardados da arma. Havia algumas regras e truques que ele descobriu que regiam seu uso. A lança exigia uma enorme quantidade de solário para operar, algo que Sylvester teve a sorte de possuir. A razão por trás da demanda por tanto solário era que a lança dependia de partículas mágicas duas vezes durante um único golpe. A primeira vez foi para ativá-lo no comprimento desejado e a segunda vez foi para manter esse comprimento. Sem solário suficiente, a lança voltaria ao seu tamanho original. Mas Sylvester não pôde deixar de pensar que a característica única de sua lança era, de fato, uma vantagem. Isso o salvou do trabalho de usar o Solarium para reduzir o tamanho da lança. A magia é como uma mola que exigia força para se estender, mas sempre voltava à sua posição original assim que a força era removida. Era um recurso conveniente que dava a Sylvester uma vantagem em combate. Por outro lado, a manipulação de metal foi uma habilidade com a qual Sylvester lutou no início. No entanto, ele tinha que agradecer ao Visconde Gordon por mostrar-lhe o caminho. O Visconde permitiu que Sylvester canalizasse seu solário através de seu corpo, permitindo que Sylvester experimentasse a sensação de manipulação de metal. A partir desse momento, ficou muito mais fácil. Sem mencionar que o Visconde Gordon fez foi um grande negócio, porque permitir que outra pessoa canalizasse o solário em seu corpo era o mesmo que se render aos caprichos da outra pessoa. Se Sylvester quisesse, poderia ter movido o Visconde como uma marionete. Mas, claro, tudo correu bem e Sylvester conseguiu entender melhor a manipulação. O truque estava em separar o sentido dos elementos fogo e terra enquanto tentava combinar os dois. Ele teve que treinar sua mente subconsciente para entender o metal. Com tudo isso em mente,
Sylvester começou a se testar com vários comprimentos de lança e os incorporou ao seu estilo de luta. Tudo bem, vamos tentar isso. Claro, ele havia lido sobre a lenda oriental do Rei Macaco e a maneira como ele lutava com seu bastão mágico. Então ele pensou em tentar algo semelhante. Aqui vai o salto. Ele plantou firmemente a ponta de sua lança no chão e saltou, imbuindo a arma com uma ampla dose de Solarium para aumentar seu comprimento. Whoosh! Instantaneamente, a lança disparou para cima na velocidade da luz. Sylvester agarrou firmemente logo abaixo da lâmina. À medida que eu subia, ele aproveitou suas vastas reservas de solar e continuou a subir, mantendo o equilíbrio com facilidade. Bom, Maxi. Peguei um pombo. Mirage gritou ainda sentado nas costas de Sylvester. Podemos cozinhá-lo mais tarde. Sylvester ficou estupefato. Ele esperava que Mirage estivesse com medo, mas ele parecia não se incomodar com isso e, em vez disso, aproveitou o vento e a vista. Claro, pombo agora. Se você pode segurá-lo, então com certeza. Sylvester concordou e continuou a subir mais alto. Eventualmente, eles alcançaram as nuvens mais baixas, mas não passaram por cima delas. Eles estavam a uma altura impressionante de 1.500 metros, empoleirados em uma única haste de lança fina. Era mágico demais para ser verdade e inacreditável, a menos que alguém visse por si mesmo. A vista daqui é magnífica, murmurou Sylvester, seu olhar varrendo a extensa paisagem diante dele. Então, sem aviso, Sylvester interrompeu o fluxo de Solarium para a lança, fazendo com que ela voltasse à sua forma natural em um instante. No entanto, Sylvester ainda estava suspenso no ar. Então ele começou sua descida, ganhando impulso a cada segundo que passava. SHHH. O vento batia em seu rosto, mas a emoção do momento era grande demais para ele se importar. Ele estava confiante de que, se sua nova técnica fosse bem-sucedida, superaria até mesmo os movimentos de classificação SSS mais altos em seu arsenal. Sylvester caiu para o chão como um projétil. Ele segurou sua lança à sua frente enquanto ativava as runas para seu ataque. A runa da luz, a runa do fogo e a runa do ar, na esperança de que ajudassem seu corpo a absorver o impacto da queda. Whoosh! Enquanto ele se lançava em direção à terra, a runa do fogo se acendeu, fazendo com que as chamas explodissem de Sylvester. Ele se transformou em uma flecha de fogo viva e respirante com um rastro de luz atrás dele, graças ao poder da runa da luz. Eu vou quebrar meus braços ou ter sucesso. Ele exclamou, preparando-se para o impacto. Segure firme, Shonky. Meu! Mirage gritou, seu pelo voando para trás enquanto ele se agarrava firmemente a Sylvester. Bem ali. Sylvester contou mentalmente como sua velocidade, e o fogo só aumentou. Dentro da cidade de Minneot. Eu disse. Mas nenhum de vocês ouviu. Um homem com longos cabelos despenteados e roupas esfarrapadas gritou, apontando para o céu. O mundo está acabando. Correr. O povo gritou de medo. Esconda-se dentro de casa. Ore ao Senhor. Não. Reze para Lord Bard. 3, 2, 1. Estrondo. A terra tremeu e o céu escureceu quando a lança de Sylvester fez contato com o vale da montanha. Um rugido irrompeu do chão e uma nuvem de poeira se ergueu no ar, obscurecendo o céu outrora azul. A destruição se espalhou em todas as direções, rachaduras como teias de aranha na superfície da terra enquanto o poder ígneo da lança surgia através delas, explodindo tudo em pedacinhos. O dano causado naqueles primeiros momentos foi apenas o começo, pois a lança mergulhou profundamente na terra, abrindo uma cratera enviando chamas e luz irradiando em todas as direções. A destruição foi implacável, consumindo tudo em seu caminho. Embora o evento tenha durado apenas 2 segundos, a devastação foi imensurável. Montanhas desmoronaram e picos altos foram reduzidos a escombros, a terra gemendo e tremendo como se estivesse no meio de um terremoto. Quanto a Sylvester, ele se descobriu nas profundezas da terra, sua lança perfurando o solo muito depois que a energia catastrófica se dispersou. No centro da cratera, ele escavou um túnel estreito e alongado.
Baque. À medida que a lança perfurou mais fundo, Sylvester tropeçou em uma cavidade peculiar escondida sob a terra. Sem aviso, ele mergulhou de cabeça no abismo desconhecido. A escuridão era abrangente, mas ele sentiu que o tamanho da câmara era colossal. Arg! Realmente doeu. Acho que quebrei minha clavícula. Quão profundos estamos? Espere. Shonky, você está bem? Ele rapidamente olhou para trás com um pequeno brilho de luz emanando de sua lança ainda. Mirage estava lá, felizmente, mas todo o seu cabelo agora estava desgrenhado, parecendo que alguém os penteara para trás, deixando apenas o rosto limpo para ser olhado. Maxi. Mirage expressou em voz alta. Sinto muito se isso te assustou. Sylvester se desculpou. Vamos fazer de novo. Foi muito divertido. Nós fomos com Show e depois Boom. Eu adorei. Sylvester não esperava isso. A última vez que ele se lembrava, Mirage estava com medo sempre que tentava jogá-lo em algum castelo para espionar. Mas desta vez, eles caíram dos céus sangrentos, e o gato ficou feliz em vez disso. Isso é por causa de seus estranhos ossos da asa nas costas. Ele se perguntou. Mas onde estamos? Ele murmurou enquanto se levantava, seu ombro curvado em desconforto. Ele ergueu a outra mão e convocou um feitiço de luz simples para iluminar os arredores. Ting! Com ting retumbante, a faísca iluminou toda a caverna subterrânea com inúmeros reflexos, deixando Sylvester totalmente pasmo. Seu queixo caiu e seu outro ombro caiu enquanto ele absorvia a visão inacreditável diante dele. O que? Diamantes. Twitch Pop capítulo 434. Os olhos de Mirage brilharam de emoção com as cenas. Maxi, isso significa. Shonky bancou ficou Mercy. Sylvester deu um aceno de confirmação. De fato, meu amigo. É hora de estocar o banco com diamantes requintados. Mas não sejamos gananciosos e deixemos alguns para o Visconde. Ganhar o apoio da nobreza é crucial para o sucesso de nosso jovem papa. Venha, vou quebrá-los e você pode devorá-los. Sim, sim. Mirage gorjeou de alegria. E assim, a dupla ficou rica. De novo. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de um certo rei nas terras do norte. Riveria, os últimos meses não foram gentis com o rei dos rios. Riveria havia sofrido profundamente. Seus cofres já mostravam claramente os efeitos da rebelião dos escravos. No entanto, o Forte Girassol estava situado além do traiçoeiro rio Snack, dando a toda a região uma defesa natural. Enquanto isso, a Muralha do Vazio assomava ameaçadoramente a oeste e o Reino das Terras Altas ao sul. Montar cerco ao Forte Girassol era uma missão tola, uma aposta que o rei Conrad não ousava fazer. As únicas opções que restavam eram travar uma guerra sangrenta ou aceitar os termos do escravo. A pressão aumentava cada dia à medida que as notícias da rebelião dos escravos se espalhavam por todo o país, inspirando revoltas menores em outras regiões de Riveria, particularmente no sul, onde o corredor comercial estava localizado, abrigando a maior população de escravos. Embora a rebelião do sul tenha sido rapidamente reprimida pelos soldados, provou ser uma faca de dois gumes. A matança dos escravos rebeldes serviu apenas para enfurecer os escravos remanescentes, que iniciaram uma rebelião silenciosa reduzindo sua produtividade, por mais chicotadas que recebessem. Como resultado, o tesouro do reino diminuiu lentamente, enquanto as despesas continuaram a subir. Os antes grandiosos salões do castelo do rei agora estavam infestados de preocupação e pânico. Se a rebelião dos escravos continuasse, o reino estava prestes a cair. Sua Majestade, o mensageiro voltou. Vivo. A prima anunciou, enfatizando a última parte. O rei Conrad recusou-se a permitir que alguém lesse as mensagens em voz alta, desconfiado da capacidade dos nobres de pensar de forma prática. Todos, exceto a prima, saiam, ordenou o rei, levando a carta para ler com o seu assistente de confiança. Isso é uma loucura. Essas condições absurdas são inaceitáveis. Conrad logo se irritou.
Eu estava disposto a conceder-lhe liberdade e domínio sobre o Forte Girassol, mas agora ele deseja o fim da escravidão em todo o reino. Sem escravos, nossa economia desmoronará. Prima permaneceu equilibrado, Sua Majestade. Eles possuem a vantagem estratégica de exigir tais pedidos. É imperativo lembrar que eles não têm nada a perder e tudo a ganhar, enquanto temos muito em jogo. Se a insurreição persistir, temo a nobreza podem se levantar contra você, especialmente se seus tesouros continuarem diminuindo. Eles também vão se rebelar se eu abolir a escravidão. O rei argumentou. Não tenho amor pela escravidão, mas penso pelos olhos de um rei. A escravidão é crucial para manter as operações de nosso reino. Se os libertarmos, devemos compensá-los, o que diminuirá nossas receitas. Os nobres clamarão por minha queda. A situação parecia inevitável, com a morte se aproximando, não importando para que lado o rei Conrad considerasse se mover. De um lado estava o penhasco e do outro lado estava o poço da víbora. Não havia como agradar os dois lados, pois um queria se livrar do outro e o outro queria manter o status quo. Prima Jeremiah procurou esclarecimentos. O que Lord Bard sugeriu, Majestade. O rei Conrad soltou um profundo suspiro antes de se sentar novamente. Ele propôs que eu confrontasse Caecilius verbalmente cara a cara em terreno neutro no castelo do rei Gland. Lord Bard presidirá a reunião e me ajudará a alcançar o melhor resultado possível. Prima Jeremiah continuou. Você pretende ir, Sua Majestade? A expressão do rei Conrad escureceu com raiva. Que outras opções eu tenho? Aquele miserável Caecilius. Se eu soubesse. Aquele porco traiçoeiro roubou minha paz, meu descanso e minha sanidade. Mas você descobriu qual traidor forneceu armas a eles? Prima Jeremiah olhou para o chão com um profundo sentimento de decepção gravado em seu rosto. Infelizmente, Majestade, ainda não é possível espionar o Forte Girassol. As condições atuais são tais que é quase impossível. O rei só conseguiu cerrar o punho. De volta ao condado de Minneot. Oh, este é um bife bastante suculento, meu senhor, exclamou Sylvester, sentado confortavelmente fora da enorme cratera que ele havia criado. Sob a proteção de um guarda-chuva, saboreou a carne tenra acompanhada de generosas porções de purê de batatas, batatas fritas e limonada. O dia escaldante de verão ficou ainda mais doce com a descoberta de um tesouro. Seu movimento destrutivo perfurou a crosta terrestre a uma profundidade de quase 1 quilômetro, provocando um grande terremoto que derrubou casas de tijolos de barro e paredes de minas. Mas por algum milagre, ninguém foi ferido. Inicialmente, Visconde ficou um tanto irritado, mas ao ouvir sobre a mina de diamantes que Sylvester havia descoberto, seu humor sofreu uma transformação abrupta. De repente, ele era o homem vivo mais contente. Obrigado, Sua Graça. Boa comida e bebida são o mínimo que posso fazer pela bênção que acaba de conceder à minha família. Sylvester fez uma pausa em sua refeição, olhando o homem diante dele. Não fiz esta descoberta à toa, meu senhor. Conforme combinamos, tenho direito a 30% dos lucros gerados por esta mina de diamantes. Sem hesitar, o Visconde assentiu. Certamente, Vossa Graça. Estou bem ciente de que você utiliza os lucros para ajudar os necessitados, então estou mais do que disposto a compartilhar os lucros. Afinal, foi você quem desenterrou as pedras preciosas. Sylvester assentiu com satisfação e continuou a comer seu bife. Porém, havia um certo gato babando em seu ombro, sentado e olhando a carne desaparecer do prato. Maxi, Mirai sussurrou em seus ouvidos. Você é tão intrigante. Mas eu não quero mais diamantes. Eu quero aquele suculento pedaço de carne. Me dê uma mordida, por favor. Sylvester teve que alimentar secretamente Mirai depois disso, enquanto ele continuava a falar com o Visconde, desta vez com muita seriedade em sua voz. Como meu treinamento está chegando ao fim em breve, e meu trabalho com seus 2 filhos terminará em alguns dias, pensei em avisá-lo pela primeira e última vez. Ele se assustou, olhando nos olhos do nobre. Não. Repito, nunca deixe seus homens cavarem túneis em direção ao sul,
particularmente em direção à Montanha Ardente. Por quê, Sua Graça? Visconde perguntou, um tanto assustado pelo comportamento sério de Sylvester. Ao chegarmos aqui, investigamos a forja selvagem e descobrimos que uma entidade maligna foi selada dentro da forja. O poder da entidade é tão imenso que nem mesmo um grande mago ou um grupo deles pode derrotá-la. Então, se você não deseja para ver seu Visconde destruído, aconselho cautela, alertou Sylvester. Enquanto o Visconde contemplava as implicações sinistras, um sentimento de pavor se apoderou dele. Ele não pôde deixar de olhar para a luz brilhante e distante no sul. Tão perto. E se já existirem os caminhos nas minas que levam à forja selvagem? Então você e seu povo já estariam mortos, respondeu Sylvester, suas palavras diretas e definitivas. Entendido, Excelência. Ordenarei estritamente a meus homens que transmitam a mensagem. Existe algum outro conselho que possa dar? O homem perguntou. Sylvester coçou o queixo, pensando no próximo movimento. Sugiro que você faça gradualmente a transição de seus escravos para trabalhadores livres em lotes, começou ele, revelando um de seus objetivos principais. Com a rebelião dos escravos em Riveria ganhando força, prevejo outras revoltas em todo o sol. Se os nobres não tomarem cuidado, enfrentarão a ira dos rebeldes. O Visconde Gordon engoliu em seco, entendendo o que Sylvester queria dizer com ira. Ele sabia muito bem que os escravos nutriam uma animosidade profunda contra seus senhores e não hesitavam em buscar retribuição. Além disso, recomendo forjar parcerias comerciais de longo prazo com a Duquesa de Selling, o Conde Raftel e o Barão Strongarm. Sylvester fez outro movimento oculto, que tornaria o Visconde dependente dos negócios de seus leais nobres. Eles são meus aliados de confiança e me ajudaram a levar minhas invenções às massas. Também posso tornar as minas de ferro 1000 vezes mais eficientes. Mas agora não é o momento para tal grande bênção ou invenção. Sylvester precisava que as pessoas dependessem dele, então ele nunca quis ajudar ninguém a ficar rico demais. Lord Bard trouxe suas cartas. Nesse momento, um Runingman especial chegou com algumas cartas nas mãos. Ele os entregou e saiu sem falar. O rosto de Sylvester se transformou em um grande sorriso quando ele viu de quem eram as cartas. Mamãe, Felix e Gabi enviaram cartas. Até mesmo outras mães brilhantes enviaram uma carta conjunta para torcer. Parece que hoje é realmente um grande dia. Sylvester rasgou ansiosamente a primeira carta, que era de Xavier. Ele leu baixinho enquanto deixava mirar ler também. Max, você está comendo bem? Você está dormindo bem? Eu ouvi a notícia de como você subjugou Tipat e uniu o reino novamente. Também descobri que você é o inventor da cura da peste. Não consigo descrever orgulho, minha querida. Por favor, volte para casa rapidamente. Sinto sua falta. Amor. Mamãe. Sylvester balançou a cabeça, também querendo ir vê-la rapidamente. Ele sentiu um pouco de saudade de casa após a longa missão. Ele então abriu a carta de Gabriel. Eu me tornei um pregador oficial e subi para o posto de mestre-mago finalmente. O arcebispo Noah me ajuda muito, e eu agradeço. Mas não se preocupe, não vou te esquecer já que quase todo mundo fala de você o dia todo. Fico feliz que tenha descoberto a cura. Salvou minha irmã e muitos outros. Cuide-se. Gab. Sylvester sentiu verdadeira alegria ao saber que Gabriel também havia ressuscitado. Demorou muito, pois o progresso de Gabriel era o mais lento entre os três. Em seguida, ele começou a abrir a carta de Felix. Estava escrito em papel antigo finamente trabalhado em um envelope que parecia muito luxuoso com sua cor dourada. Sylvester leu. Espero que as mulheres do sul sejam bonitas. Traga-me lembranças também, por favor. Eu nunca estive lá. Ah, também, meu pai convidou você para o norte. Acho que ele quer usar sua reputação para ganhar fama pessoal. Então, por favor, rejeite-o. De qualquer forma, cuide-se e alimente-se de forma saudável. Seu melhor amigo no mundo inteiro. Felix. Uau! Mirage engasgou. Eu pensei que eu era o melhor amigo. Sylvester riu e guardou a carta.
Você é mais que um amigo, Chunky. Você é uma família. Depois disso, ele leu mais algumas cartas e finalmente abriu a última carta, que surpreendentemente era do curandeiro Hendrix. Como vai, jovem bardo? Minha filhinha, Daline, chora ao vê-lo novamente. Mas lembre-se, se você chegar perto da minha casa, ou da minha esposa e filha, eu vou estrangulá-lo com seus próprios intestinos. Com amor. Hendrix. Sylvester guardou a carta e suspirou enquanto olhava para o céu. Quer saber, o sul não é tão ruim afinal. Twitch Pop capítulo 435. Com os bolsos cheios de riqueza e tendo adquirido maestria no uso da lança, Sylvester estava contente com sua longa viagem em direção ao sul. Depois de refinar suas habilidades e supervisionar as operações de doutrinação e mineração de diamantes e ferro, várias semanas se passaram. Sylvester fez um pedido substancial de 15 toneladas de ferro processado. Era de fato uma demanda enorme, mas ele desejava mantê-la reservada para o futuro. Ele estava se preparando gradualmente para o inevitável e, se a situação exigisse formar um exército, ele aspirava a ser autossuficiente sem depender de ajuda externa. Além disso, Sylvester havia notificado o Visconde e sua esposa sobre a participação de suas noras em certas atividades. Era vital que eles fossem tratados. Então, um dia, eles simplesmente desapareceram. Sylvester não tinha ideia do que havia ocorrido com eles. Tudo o que sabia era que eles não estavam mortos nem submetidos a qualquer dano ou escravidão. Portanto, ele não investigou muito profundamente e se concentrou em reabilitar e reeducar os dois homens. Finalmente chegou a cerimônia de formatura, e o Visconde e sua esposa esperavam ansiosamente fora dos jardins verdejantes do castelo, antecipando a aparição de seus filhos reformados. Foi um dia agradável, com as nuvens a fazer alguma sombra no céu, não fazendo muito calor. Como o inverno também estava se aproximando, a temperatura começou a cair. Logo Sylvester chegou em uma diligência. Bom dia, meu senhor e senhora. Ele os cumprimentou enquanto caminhava até eles e ficava ao seu lado. Depois disso, as portas da diligência se abriram e duas figuras surgiram. A primeira pessoa a desembarcar foi o segundo filho, Pio. Ao contrário de antes, Pio agora parecia alto e em boa forma física, com um rosto atraente exibindo seu queixo impecável e barba por fazer. Seu cabelo preto estava parado e seu traje era muito formal, como se ele tivesse se preparado para um evento oficial. Pai, mãe. Pio abraçou seus pais um após o outro. Peço desculpas por minha conduta durante todos esses anos. Juro em nome de Solis que tais dias nunca se repetirão. Visconde tinha um olhar de descrença. E este é realmente meu filho? Ele nunca havia falado com tanto respeito antes ou mostrado respeito a Solis. Sylvester riu e deixou que o filho mais velho, Mickey, se apresentasse. Embora Mickey fosse um pouco mais baixo que Pio, ele ainda tinha um físico em forma imaculado. Seu cabelo castanho confirmava que ele era filho de sua mãe, e seus olhos negros eram semelhantes aos do Visconde. Ele também abraçou os dois e deu um beijo em suas testas. Mãe, pai. Vocês não precisam mais se preocupar com o Viscondado. Pio e eu podemos ser inexperientes, mas agora estamos empenhados em aprender tudo o que pudermos com papai. O queixo do Visconde caiu. Ele não havia previsto tal transformação. No máximo, ele esperava que sua prole deixasse de ser tola e se interessasse por seus deveres. Mas aqui, ele os testemunhou se metamorfoseando em pessoas totalmente diferentes. Tua graça. Como? O Visconde perguntou a Sylvester. Que a santa luz nos ilumine. Sylvester deixou escapar, ao que os dois filhos também abaixaram a cabeça e repetiram o mesmo canto. Eu não fiz nada além de mostrar a eles o verdadeiro caminho iluminado para Solis, meu senhor. Sylvester inventou as coisas na hora. Eles foram desviados. Seus corações abrigavam muitos vícios mundanos. Eu os purifiquei e revelei a luz. Agora eles têm o caminho. Tudo o que precisam fazer é lutar, respondeu Sylvester como um sábio. Então, de repente, para silenciá-los todos, ele ergueu a palma da mão e emanava luz sobre eles.
acompanhado de um hino e uma auréola. Solis está entre nós, em todos os lugares e ao redor. Mire no céu, mas mantenha-se no chão. Quando estiver com medo, feche os olhos e ouça o som. Às vezes, até o silêncio pode ser tão profundo. Todos são iguais, pois o Senhor nos fez iguais. Cair nos vícios e no ódio é jogo do diabo. Portanto, encontre paz, amor e calma. Venha proclamar: Solis, Senhor, Deus, está no hino, em seu nome. Sylvester concluiu seu hino, e o Visconde, sua esposa e seu filho responderam inclinando a cabeça para ele. Esta foi a primeira vez que o viram com o famoso halo, então eles se sentiram particularmente abençoados. Visconde Gordon, lamento informar que chegou a hora de prosseguir com minha jornada. No entanto, antes de ir para a Terra Santa, devo visitar o rei Gland, declarou Sylvester sua decisão de partir. Partiremos amanhã de manhã. O Visconde não tinha motivos nem meios para detê-lo por mais tempo. Entendo que o reino requer sua bênção, então não posso mantê-lo ocupado aqui por muito tempo, Vossa Graça. Vou instruir alguns de meus soldados a escoltá-lo até o castelo. Desta vez, Sylvester não recusou, pois uma escolta vigiada acarretava menos problemas na estrada e uma passagem mais rápida pelos vários postos de controle de outros nobres. Com isso, o tempo de Sylvester no Minewort Visconti terminou. A princípio, ele esperava realizar muito, como tornar as minas significativamente mais produtivas e introduzir técnicas de forjamento superiores. No entanto, ele se conteve, pois não conseguiu fazer do Sorrow Kingdom sua base. Além disso, ele sentiu que a introdução de tecnologia aprimorada poderia ajudar seus adversários quando a disputa final pelo trono começasse. Com o coração pesado, ele arrumou sua bagagem naquela noite. Mas, para seu espanto, um visitante chegou com urgência para recebê-lo naquela noite. Sylvester, acompanhado por Sir Doloren, partiu no meio da noite e encontrou Lord Einar do Sorrow Kingdom esperando por ele em uma pousada. Ele veio com a filha. O que aconteceu, Lord Einar? Espero que ninguém tenha atacado o Sorrow Kingdom desta vez, perguntou Sylvester enquanto se sentava à mesa. Einar parecia muito melhor, graças à nova alegria de estar reunido com sua família. Ele saudou Sylvester à maneira da igreja e falou: Vossa Graça, o reino está seguro e tudo está indo bem. Mas temo ter uma mensagem ruim para a Terra Santa. Eu investiguei e descobri que o Antilus estendeu seu alcance muito longe no reino Sorrow. Eles têm ajudado as pessoas e gradualmente feito com que aceitem seus caminhos, revelou Einar. Sylvester agiu chocado. Ele tinha que fazer isso, já que nunca havia revelado publicamente a ninguém o que já havia visto. O fato de o povo do Antilus ter aparecido durante a marcha do exército camponês era prova suficiente para ele. Einar continuou: Não sei como enfrentar isso, Excelência. Mas só desejo assegurar-lhe que não sou um deles. Se ele sentiu vontade de vir aqui apenas para me dizer isso, então isso significa que as raízes do Antilus se espalharam muito e muito. Mas este é o resultado das políticas ignorantes da igreja em relação ao Sorrow Kingdom. As pessoas da miséria agarram-se à mão mais próxima que está disposta a ajudá-las. Desta vez foi o Antilus. Vou transmitir sua mensagem à sua santidade, meu senhor. Quanto ao Antilus, eles são pagãos que servem às trevas. Quando se trata do conflito entre as trevas e a luz sempre prevalece enquanto nossos corações estiverem no lugar certo. Tenha fé em si mesmo, Lord Einar. Sylvester não tinha nada melhor para dizer. Ele não tinha autoridade suficiente para tomar decisões sobre como lidar com o Antilus. Era, no momento, a dor de cabeça do atual Papa. Obrigado, Vossa Graça. Queria deixar claro, sabendo quanto a Terra Santa não gosta do Antilus. Além disso, gostaria de me despedir de você, pois não tenho certeza de quando nos encontraremos novamente. Einar estendeu a mão para apertar a de Sylvester. Foi uma grande honra conhecê-lo. Sylvester apertou sua mão. Obrigado por escolher a luz sobre a escuridão, meu senhor. Tive a oportunidade de testemunhar o poder do tempo com você. Eu realmente espero que não haja outros indivíduos como você por aí. Einar riu.
Oh, estou confiante de que existem, meu senhor. East Sol empalidece em comparação com o Oeste. Mas An sozinho tem uma população maior do que todos os 4 de nossos reinos juntos neste lado. Então também há o reino do Brado Guerreiro no Oeste. Deixe o pobre homem viver, meu senhor. Sylvester brincou e se levantou para sair. Estou partindo para Saint amanhã de manhã, então devo ir me preparar. Senhor Doloren, vamos. Sylvester dirigiu-se para a saída. Mas então ele parou quando percebeu que Sir Doloren estava um pouco atrasado. Ele olhou para trás e testemunhou uma visão estranha. A filha de Einar, Hilda, e Sir Doloren estavam presos nos olhares um do outro, aparentemente alheios ao mundo ao seu redor. Senhor Doloren. Sylvester elevou um pouco a voz. Ah, sim, vamos prosseguir, Lord Bard. O veterano inquisidor balançou a cabeça e correu para Sylvester. Não percamos mais tempo. Sylvester se absteve de discutir o que acabava de presenciar e saiu da hospedaria. Dado que um grande mago estava por perto, ele decidiu esperar até que chegassem aos portões do castelo antes de falar. O que foi, Sir Doloren? Ele perguntou. Eu nunca vi você agir dessa maneira antes. Um tanto envergonhado, Sir Doloren desviou o olhar. Não foi nada, Lord Bard. Apenas um momento fugaz de paixão. Passamos por muitas dificuldades juntos durante minha missão para resgatá-la e trazê-la para você. Tem certeza de que não quer explorar mais essas emoções? Elas parecem ser recíprocas, pressionou Sylvester. Balançando a cabeça, Sir Doloren continuou em direção ao castelo. Isso seria uma traição à memória de minha falecida esposa e filho, Lord Bard. Sylvester esfregou o queixo e lembrou algo crucial. Ah, Sir Doloren, temos uma mudança de planos. Iremos primeiro para a cidade de Foxton. Eu prometi vingança a você, e agora é a hora de exigi-la. Mas você tem uma reunião importante com o escravo rebelde e rei Conrad em Saint, Lord Bard, Sir Doloren o lembrou. Sylvester encolheu os ombros e avançou. Ele desejava ajudar o homem a superar seu trágico passado. Afinal, quem melhor do que ele poderia compreender a agonia de estar preso no desespero da tristeza? Isso pode esperar, velho amigo. Mas, primeiro, vamos queimar alguns pagãos. Twitch Pop capítulo 436. A determinação de Sylvester estava definida. Ele sabia o que tinha que fazer para acabar com o tormento de Sir Doloren. O homem viveu por muito tempo sem encerramento, assombrado pela tragédia que se abateu sobre ele anos atrás. Era hora de pôr fim ao capítulo da vingança de Sir Doloren, e Sylvester estava determinado a fazê-lo. No entanto, para chegar à cidade de Foxhome, eles teriam que navegar pelo rio Tame. Havia uma estrada também, mas era uma viagem lenta, acrescentando 2 dias extras à viagem. Infelizmente, o rio Tame não era muito usado para o serviço de balsas, principalmente para o transporte de mercadorias. Então, Sylvester teve que pagar a mais a alguém pela viagem. Mas no final, eles pegaram e foram rio abaixo. O rio Tame era verdadeiramente manso, com seu fluxo tão suave que era difícil até mesmo ver o rio se movendo. Mesmo descendo o rio, era preciso o auxílio de velas ou remos para movimentar os barcos e navios. Caso contrário, a viagem seria muito lenta. Nós não temos que fazer isso. Sir Doloren tentou dissuadir Sylvester de ir mais longe. Mas Sylvester sabia como ler as pessoas e facilmente viu a verdadeira razão pela qual Sir Doloren não queria ir para lá. Parece que ele está com medo de visitar aquele lugar novamente. Sir Doloren, quando foi a última vez que você visitou a cidade de Foxhole? Sylvester perguntou, sabendo a resposta. Nunca voltei àquele lugar amaldiçoado desde o dia em que perdi tudo, respondeu Sir Doloren solenemente. O lugar não tinha nenhum significado para mim. É por isso que não precisamos ir até lá. O destino que foi escrito pelo Senhor seguiu seu curso. Sylvester não se mexeu. Hoje, o Senhor decidiu punir os hereges que ousaram prejudicar a família de um membro da igreja. Acima de tudo, eles ousaram agir contra meu amigo mais próximo e leal. Então, é claro, estou com raiva. Sir Doloren observou Sylvester em silêncio e não rejeitou mais a proposta.
Ele não era tolo e viu claramente que Sylvester estava fazendo tudo isso porque se importava com ele. Mas, não importa o que aconteça, quando eles se aproximam da cidade, seu coração fica pesado. Este foi o lugar onde nasceu, onde se apaixonou e onde deu as boas-vindas ao seu filho. Agora, estava manchado pela memória da tragédia que o atingiu do nada. Lentamente, apesar de suas tentativas de suprimir suas emoções, uma raiva ardente começou a crescer dentro dele. Sim, ele estava com raiva daqueles que tiraram tudo o que ele amava. Ele tentou o seu melhor para reprimi-lo, mas era difícil controlá-lo. Sylvester não estava sozinho, estava acompanhado por cavaleiros do Visconde, que lhe serviam de escolta. Quando desembarcaram no porto da cidade de Foxham, o povo abriu caminho para a passagem dos cavaleiros armados. Havia 20 cavaleiros no total, todos vestidos com armaduras finas e vestidos com belos mantos caqui claros. Eles vieram de um viscondado abundante em ferro e, portanto, possuíam as melhores e mais luxuosas armaduras. Faça a maneira. Um cavaleiro gritou na frente enquanto cavalgavam em direção à casa do chefe da cidade. Embora houvesse alguns soldados da cidade presentes, todos estavam desarmados e sem coragem de enfrentar os soldados armados. Assim, a cidade instantaneamente se submeteu aos recém-chegados, e aqueles com algum bom senso rapidamente se retiraram para suas casas e trancaram as portas. Eventualmente, eles chegaram na frente da casa do chefe. Era a maior casa de toda a cidade, e a mais luxuosa também, evidenciada pelo jardim florido do lado de fora da casa. Havia até alguns escravos cuidando do jardim. Sylvester parou do lado de fora e ordenou aos cavaleiros: vão e arrastem o chefe da cidade para fora, sejam violentos. Os cavaleiros sabiam exatamente o que Sylvester queria e invadiram a propriedade privada, chutando a porta e gritando pelo chefe. Gritos altos e gritos de mulheres foram ouvidos logo de dentro. No entanto, Sylvester não sentia remorso pelas mulheres ou qualquer outra pessoa na casa. O pecador tinha que ser punido, não importa o que. Me deixar ir. Logo, surgiram rugidos quando um velho foi arrastado para fora de casa. O chefe da cidade tinha cabelos brancos, estatura baixa e corpo um tanto gordo. Ele não era nada pobre e sua pele mais branca do que o normal contava a história de quanto trabalho duro ele fazia fora de casa. Quem é você? Você sabe quem é o irmão da minha esposa? Ele é o barão. Eu vou ter todas as suas cabeças. O chefe rugiu com todas as suas forças, tentando se libertar. Apesar de suas ameaças, os cavaleiros apenas riram, pois sabiam muito bem que Sylvester era o deus ali, e sua palavra era lei naquele momento. Afinal, era difícil desafiar a autoridade do arcebispo. Quem te mandou? Interrogou um chefe. Bom. O chefe foi forçado a se ajoelhar. Então, Sylvester se aproximou e olhou para o rosto do homem com um sorriso largo, mas intimidador. Deus nos enviou. Diga-me, você reconhece aquele homem? Sylvester gesticulou para Sir Doloren atrás dele. O chefe da cidade, assustado, gaguejando e um tanto irado, olhou. Ele primeiro semicerrou os olhos, tentando ver claramente e recordar o rosto. Ele permaneceu em silêncio por um tempo, o que é compreensível, pois a última vez que Sir Doloren visitou a cidade foi para o funeral de sua família. Hadrig. É você? O chefe deixou escapar. O sorriso desapareceu do rosto de Sylvester. Cavaleiros, cortem seu braço esquerdo. Um maldito pagão ousa chamar um nobre comandante inquisidor pelo seu nome. O que? O chefe entrou em pânico. Pare. Não, não. Eu o conheço desde criança, é por isso. Eu não quis desrespeitá-lo. Sylvester olhou para trás. Senhor Doloren, você se sente desrespeitado? Sir Doloren acenou com a cabeça em silêncio. Vejam. Cavaleiros, prossigam, ordenou Sylvester novamente. Desta vez, os cavaleiros emprestados pelo Visconde foram rápidos e precisos. Eles fizeram o chefe se curvar para a frente empurrando sua cabeça enquanto o outro cavaleiro segurava o braço do homem para mantê-lo erguido. Então o terceiro cavaleiro empunhou sua espada e a golpeou com precisão no bíceps.
Oxi! Baque! O braço decepado caiu e o sangue espirrou. O homem gritou em agonia e amaldiçoou tudo e qualquer coisa que pudesse. Então ele caiu no chão e se contorceu. Apesar de ser um célebre clérigo, ele não poderia simplesmente matar ninguém, pois isso desgraçaria a Terra Santa. Portanto, ele teve que esclarecer tudo e lembrar ao povo quem era seu líder. Eu sou o arcebispo Sylvester Maximilian, conhecido como Bardo do Senhor. Estou aqui para cumprir a punição que você deveria ter recebido anos atrás. 18 anos atrás, quando você aspirava a ser o chefe, você ateou fogo a um caso e assassinou uma família. Você se lembra? Sylvester declarou ressonantemente enquanto olhava para o chefe, impondo sua autoridade às massas. Ah! Eu não fiz isso. O chefe respondeu com dor. Sylvester olhou para trás e recebeu um aceno de cabeça de Sir Doloren mais uma vez. Por mentir para um arcebispo, violar o artigo 5A, impedir o trabalho de um clérigo, ordeno aos cavaleiros que cortem seu outro braço. MNNO. Espere. Eu fui exonerado de todas as acusações após a investigação. O verdadeiro perpetrador, Abe. Ele recebeu sua pena. Alimentado pela adrenalina, o chefe implorou e tentou esclarecer, ignorando sua dor. Sylvester gesticulou para os cavaleiros com um aceno de cabeça. Investigado por quem? O barão. O irmão de sua esposa. Você massacrou a esposa e o filho do inquisidor comandante Sir Doloren naquele dia. Implore quanto quiser, mas pagará por seus pecados hoje. Oxi! A espada desceu mais uma vez e, desta vez, cortou o segundo braço. O homem gritou em agonia, e então a espada ardente foi colocada na ferida novamente para selá-la. Com isso, mais gritos se seguiram. No entanto, Sylvester notou algo peculiar. Ele olhou para a casa de onde o homem havia saído e observou algumas cabeças espiando pela janela. Isso instantaneamente o levou a rir de ridículo. Seus próprios parentes o abandonaram porque se recusam a se apresentar. Se eles realmente se importassem com você, teriam me implorado para libertá-lo, comentou ele. Parece que ninguém aqui se importaria se eu acabasse com você. Foi um acidente. Não pretendíamos ferir a família de Sir Doloren. O fogo se espalhou muito rápido. O homem berrou. Isso não o absolve do ônus de seu crime. Aquele que lança a flecha é responsável por onde ela cai. Sir Doloren, vamos concluir este assunto e prosseguir para nosso próximo destino, disse Sylvester, recuando em prontidão para ordenar a decapitação. Sir Doloren manteve o olhar fixo no rosto do chefe. Uma tempestade assolou sua mente, mas ele permaneceu racional. O que havia acontecido estava no passado, e agora ele sabia que devia sua vida a Sylvester, aquele a quem havia jurado servir por toda a eternidade. Vamos levá-lo a Sandsti para julgamento. Não desejo que o rei Glan fique irritado com isso mais tarde. Se houver alguma coisa, isso apenas atrasará a sua punição, sugeriu Sir Doloren. De cabeça o. Do nada, uma terceira voz ressoou por toda a cidade e pelos céus. Todos tentaram olhar ao seu redor para encontrar a origem da voz. Sylvester, no entanto, olhou para cima e notou um minúsculo ponto preto no céu que gradualmente crescia cada vez mais. Em nenhum momento, ele reconheceu quem era. Estrondo. Um homem desceu do céu e pousou perfeitamente, sem causar nenhum dano ao entorno. Não havia poeira, nem cratera, nem desordem. Ele usava uma armadura dourada majestosa e brilhante, adornada com runas e cristais antigos. A capa de cor caqui trazia a insígnia da família real. Como rei deste reino, eu condeno este homem e o barão à morte. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.